Boa noite, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo para ver se eu consigo dar uma ajuda para vocês melhorarem o poker de vocês, né? Seria o primeiro vídeo, uma primeira aula. Se vocês quisessem, depois eu poderia gravar outros vídeos falando de outros assuntos. Nesse primeiro vídeo eu quero abordar posições e range padrão de abertura por posição, o que que significa, com quais jogos eu jogaria em cada posição na mesa. Na verdade, não seria em qual eu jogaria, mas sim com qual eu entraria no jogo apostando, sendo o primeiro a apostar, tá? Então eu vou começar a aula agora, já com a tabela da, das posições. Vou aumentar um pouco aqui. Vamos lá. Nós temos aqui o small blind, né? Botou 50 fichas. O big blind que botou uma ficha. Uma ficha, na verdade é $1,50, certo? Que aqui é como se fosse um cash game. Temos o UTG mais um. Temos o UTG mais dois. Temos o MP1, o MP2, o MP3, que também pode ser chamado de hijack, o cutoff e o botão, que é o dealer, bottom, que é o último, a melhor posição do poker, tá? Que é o cara que está dando as cartas. E eu vou explicar cada uma posição, cada uma dessas posições para vocês, tá? É... Aqui quem é o primeiro a falar é sempre o TG, o TG mais um. É considerado early position, tá? O TG mais um e o TG mais 2 são considerados early position, são as primeiras posições. Depois MP1, MP2 e MP3 são considerados middle position, posições do meio. E depois temos o bottom e o cutoff, que são considerados late position, que são as últimas posições, que são as melhores posições. E também temos o small blind e o big blind, que são considerados early position, tá? Eles não são considerados late position. Eles são considerados posições iniciais. Por que que eles são considerados posições iniciais? Porque assim que abre o flop, se eles estiverem no jogo, assim que abre o flop, eles são os últimos, desculpa, eles são os primeiros a falar, tá? Eles vão ser os primeiros a agir. Então eles são considerados como as posições iniciais. Eles abrindo um flop, eles teriam as piores posições, pois eles seriam os primeiros a tomar ação aí no jogo, tá? E então são as duas piores posições, ainda tendo que já botar dinheiro, mesmo recebendo uma mão ruim, eles já estão tendo que botar dinheiro. Então isso é o básico das posições. É... Vamos fazer um negócio aqui, tá? Para ficar mais fácil. Vamos supor que essa mão acabou, tá? Rodou, essa mão acabou, abriu um jogo, então todo mundo foldou, passou para a próxima mão. Se esse cara aqui era o Big Blind, quem que vai ser o Big Blind na próxima mão? Vai ser esse aqui, certo? Se esse aqui passou a ser o Big Blind, porque roda em sentido horário, tá? Esse aqui vai passar a ser o TG mais um, esse que vai passar a ser o TG mais 2, esse vai ser o MP1 e assim por diante. Acabando essa outra rodada, o que, que vai acontecer? Esse que era o Big Blind vai passar a ser esse, tá? Que, que seria o Big Blind, esse o TG mais 1, TG mais 2 e assim por diante, sempre em sentido horário. Aí eu vou falar uma coisa aqui pro Ayrton, que ele sempre pergunta e que não ficou muito claro para ele. É, no pré-flop, antes de abrir as cartas, o Ayrton, esse aqui, que é o early position, o TG mais um, está na
primeira posição, carry position, é o primeiro a falar, tá? E o Big Blind é o último a falar, tá? Depois que abre o flop, o primeiro a falar seria o Big Blind, não o TG mais um, tá? Se os dois estivessem no jogo, seria o Big Blind que seria o primeiro a falar, tá? Só para tirar aquela sua dúvida lá. Vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que esse cara aqui foldou, esse cara foldou, esse cara foldou, e esse cara aqui apostou 3 dólares, esse foldou, esse foldou, esse foldou, esse foldou, e esse aqui pagou os 3 dólares, né? Completou pagando 2, tá? E abriu o flop, abriu as 3 cartas aqui. Quem que vai ser o primeiro a falar depois que abre o flop? É o Big Blind, né? E não o MP2, tá, Ayrton? Esse cara vai ser o primeiro a falar. Sempre. Se fosse este cara aqui e não este, esse também seria o primeiro a falar, tá? E assim por diante. Esse seria o primeiro a falar antes desse, esse seria o primeiro a falar antes desse, esse seria o primeiro a falar antes desse, tá? Se esse cara apostasse e esses outros 3 caras aqui pagassem, aí sim esse seria o primeiro a falar diante desses, depois da abertura do flop, tá? Tomara que esteja ficado bem claro isso. Então eu vou falar um pouco agora é, dos lados positivos e lados negativos das posições, tá? Vou pegar lá aquelas duas primeiras posições, que era o TG mais 1 e o TG mais 2. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é o bet, né, o raise, a aposta, ganha força e crédito da mesa, já que são os primeiros a agir. Por quê? Porque normalmente, como esses são os dois primeiros a falarem, ou então até esse aqui é o primeiro a falar, vamos falar desse cara aqui. Ele é o primeiro a falar, é o primeiro a agir. Depois dele tem quantos jogadores para fazer alguma ação? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 jogadores. Se esse cara aqui ele abre com uma mão fraca, ele pode ser engolido por todos esses jogadores. Ou seja, vamos supor que esse cara subiu, tá um dólar, esse cara subiu para 3 com um 7 e um rei, que é um jogo fraquíssimo. Aí chegou nesse cara aqui, esse cara aqui ele meteu 6. Chegou esse cara aqui, ele meteu 12. Vai voltar até esse cara aqui, que é você. Vai voltar até você, que tinha apostado 3. E aí, você vai pagar mais 9 dólares para ver um flop com rei 7? Não vai, né? Então você vai estar desperdiçando ficha, jogando com mãos ruins no início, sendo no início da mesa, tá? Sendo os primeiros a falar, você vai estar jogando ficha fora. Então, o lado positivo é que normalmente esses outros jogadores, depois do TG, eles acham, e normalmente tá? Normalmente esses caras jogam com muito jogo, inclusive eu e a maioria dos jogadores de poker jogam de Ás e Dama para cima, ou seja, Ás, Dama, Ás e Rei, naipados ou não naipados, e par de 10 ou par de valete até para cima. 10 e 10, valete e valete, dama e dama, rei e rei, ás e ás, tá? São normalmente os jogos que esses caras abririam apostando, abririam jogando, abririam tendo ação. Então eles estão ganhando crédito por todos esses outros jogadores acharem que eles têm jogo. E qual que é o lado negativo? O lado negativo é que eles têm que tomar ação antes de todos os outros e caso seja pago por jogadores fora dos blinds, também terão que agir antes no pós-flop, tá?
geralmente terá uma gama de mãos menor para abrir a jogada, né? Que é o que eu falei. Eles teriam que estar abrindo com mãos boas. Se qualquer um desses caras aqui, esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse aqui, paga ou aumenta, esse aqui vai estar fora de posição contra esses aqui. Então é um lado negativo dessa posição, né? Tem o seu positivo e tem o seu lado negativo. Vou passar por agora para as posições do meio, que é o middle position 1, middle position 2 e o hijack. Vou falar do lado positivo deles. Qual que é o lado positivo desses, desses três, dessas três posições aqui? Posição começa a ganhar força, já que não são os dois primeiros a falar, e podem abrir mais a gama de mãos para betar, né, para apostar no pré-flop. Ou seja, se esses caras aqui só abririam de ás e dama para cima e valete, valete para cima, esses aqui já poderiam estar abrindo com, como tem menos jogadores para falar depois deles, né? Eles já poderiam estar abrindo com mãos piores do que esses jogos. Já poderiam estar abrindo de ás e 10, que esses aqui não abririam, né? Ás e valete, dama e rei, outros pares mais baixos, né? Par de 9, par de 8, par de 7. Eles já poderiam estar abrindo com jogos mais baixos, né? E esse seria o lado positivo deles. E o lado negativo? O lado negativo que ainda tem mais jogadores depois deles para tomarem a ação, né? Que podem reaumentar ou pagar a aposta deles. Tá? Teriam mais. Se esse aqui aumentasse, teria mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Ainda são muitos jogadores para falar depois dele. Então isso aí seria o lado negativo dessas posições. Que seria mais ou menos o lado negativo dessas outras duas posições também, tá? Aí eu vou passar para o cutoff e o dealer, que são as melhores posições do poker, que são essas duas posições aqui, antes do small e do big blind, tá? Cutoff e o bottom, que é o dealer, que é o que dá as cartas, que é a melhor posição do poker. Qual o lado positivo? Positivo, já que são os últimos a agir, né? Então, como eles são os últimos a agir, se todos esses outros caras tiverem dado fold, esses caras aqui eles podem apostar com jogos mais baixos ainda que esses outros aqui, tá? Eles podem apostar com jogos mais baixos ainda. Então, a probabilidade deles apostarem e esses caras aqui, de um deles apostar e esses outros derem fold, é muito maior do que se um desses caras aqui apostarem e os outros 9 derem fold. Depois desse cara aqui só tem mais dois, pô, tá? Só tem mais dois. Se esse aqui apostar e esses dois tiverem um jogo ruim, eles não vão jogar. Então isso é o lado positivo dessas últimas posições daqui, tá? E o lado negativo é que como a gama de mão pode ser enorme, igual eu falei, eles podem jogar com jogos piores, né? Ás e 2, eles já podem jogar dali, já podem jogar com 10 valete, 8 e 9, já podem jogar com essas mãos um pouco piores. Eles podem perder crédito do, dos outros jogadores da mesa que ainda tem para falar, né? Pô, esse cara aqui, esses dois caras aqui sabem que ele pode jogar com jogos piores do que esses todos, eles podem reapostar, né? Eles podem reaumentar, dar um tribet em cima dele, tá? Eles podem achar que ele está jogando sempre com mão ruim, então ele perde um pouco do crédito por estar nessa posição. Mas porém, tá? Que isso aqui já é um lado, tá em lado negativo, mas é um lado positivo. Porém, pode ser ótimos quando eles tiverem mão forte. Porque se eu tiver com ás e ás aqui e aumentar, normalmente esses caras aqui acham que quando a gente está jogando daqui, a gente está jogando com mãos mais fracas. E a gente joga com ás e ás, esses caras acham que a gente tem um jogo qualquer e eles voltam e aumentam para cima da gente. Porra, top, né? Vamos ganhar ficha nessa hora, tá? Então aí estão os lados positivos e negativos
de cada posição. E agora eu vou falar para vocês, vou dar para vocês o range de abertura de aposta por cada posição dessas aqui, tá? De cada posição dessas aqui. Vou abrir esse programa aqui e vou mostrar para vocês. Esse aqui é um range de mãos que normalmente eu uso para jogar no PokerStars, tá? É mais ou menos padrão comparado com os outros jogadores. Alguns preferem jogar um pouco mais de mãos do que eu, tá? Abrir por exemplo, eu aqui do TG eu abro de 10 para cima e Ás e Dama para cima, mas tem gente que abre de Ás e Valete às vezes, até Ás e 10, já vi muitos caras abrindo daqui, e pares menores também. Tem jogador de tudo quanto é nível, de tudo quanto é tipo, tá? Mas o padrão é mais ou menos esse aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá. O TG mais um. Primeiro a falar, como eu falei anteriormente, ele tem que jogar sempre com mãos fortes, se tiverem 9 jogadores na mesa, porque tem 8 jogadores para falar depois dele. Então, as mãos que seriam indicadas para esse cara sair apostando seriam essas aqui: 10 e 10, valete, valete, dama e dama, rei, rei, ás e ás, ás e dama não naipado, ás e rei não naipado, ás e dama naipado e ás e rei naipado, tá? Seriam quase 5% de todas as mãos que existem no poker, tá? No poker existem 1.326 mãos, combinações de mãos, tá? Seriam apenas essas combinações aqui possíveis para estar abrindo daqui. Então são muito poucas mãos, tá? Depois daí a gente vai passar para o UTG mais 2. Supondo que esse cara aqui deu fold no pré-flop, a ação passou para esse aqui, que é o UTG mais 2. O UTG mais 2 é mais ou menos o mesmo range de abertura do UTG mais 1, tá? Aqui eu acrescentei só um par de 9 a mais. O resto é tudo igual, tá? Só aumentei aqui uma carta, que é o par de uma mão, desculpa, que é o par de 9. Depois a gente vai passar pro MP1, Middle Position 1. Então, se esses dois caras aqui, esse aqui deu fold, esse deu fold, a ação passou para esse, pô, com quais mãos que esse cara pode sair apostando daqui? Vamos lá. Você vê que aqui eu já aumentei mais mãos ainda, né? O leque vai aumentando. Quanto mais vai passando, as posições vão passando, vão melhorando, mais mãos a gente vai podendo sair apostando. Então aqui eu aumentei o par de 7, o par de 8, o ás e valete naipado e o rei e dama naipado. A gente aumentou mais uma, duas, 3, 4 mãos. Não é muita coisa ainda, né? Mas está aumentando. Vocês estão vendo que o leque está aumentando. Então vamos passar agora para o MP2. Foldou, 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 MP2. Depois de mim tem mais 1, 2, 3, 4, 5 para falar. Minha posição já melhorou. Vamos ver o que a gente pode já abrir daqui. Pô, daqui ainda está faltando 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Então, mais da metade tem 9. Então ainda estamos no meio ali, né? Mais ou menos. Então eu aumentei aqui o par de 7, o par de 6, o ás e 10 suited, o rei valete suited, o rei dama suited e o ás valete, não, rei dama off suited e o ás valete off suited, né? De naipes diferentes. Então você vê que vai aumentando as mãos que a gente vai podendo sair apostando, saindo betando. Quanto mais vão foldando as pessoas e mais as posições vão se passando. Passando para a posição do MP3, né, que eu falo que é o hijack, tá? O MP3.
Depois do MP3 tem 1, 2, 3, 4 e foldaram 4. Tá bem no meio agora, né? Vamos ver o leque de mãos que esse cara pode jogar, sair apostando, na verdade. Pô, daqui o range já aumentou muito mais, hein? Já estamos jogando com todos os pares de mão, desde o 2-2 ao Ás-Ás. Já estamos jogando até com dama e valete do mesmo naipe, rei e valete de naipes diferentes. Então aumentou já para 13% das mãos do poker. Depois vamos passar para o cutoff. Todos deram fold, chegou até aqui. A gente vai aumentar com quais jogos? Caramba, já foi para 27%. Olha só o tanto de mãos que a gente já pode jogar daqui do cutoff, que já é considerado a segunda melhor posição, né, do poker, só perdendo pro bottom. Pô, legal. Já que eu já posso, se todo mundo foldar aqui, eu já posso sair apostando com Ás e 2 do mesmo naipe para cima. Já posso jogar de Ás e 7 de naipe diferente para cima. Já posso jogar até, ó, até com 7 e 6 do mesmo naipe, o cara já tá podendo sair apostando. Rei 9 de naipe diferente, não tem mesmo naipe, mas tem chance de sequência ainda. Então daqui já aumentou bastante o leque. Depois eu vou passar para vocês é, uma tabela que eu fiz, que é mais ou menos isso aqui por posição, para vocês estudarem e ficar mais fácil de vocês visualizarem, até jogarem com essa tabela durante um tempo, para ver com qual mão que você pode aumentar em cada posição. E finalmente vamos chegar na melhor posição do poker, que é o bottom. Tá? Depois dele só vão ter o small blind, o blind, que no flop estariam fora de posição perante esse jogador, né? Apesar de ser os últimos a falarem no pré-flop. Vamos supor que todos esses jogadores foldaram, chegaram até aqui. Vamos ver com qual mãos a gente pode sair apostando daí, sendo que só tem mais 2 jogadores para falar depois da gente. Olha só, já aumentou para 41%, quase 42% de mãos de combinações de mãos do poker. Já estamos com quase metade de todas as mãos possíveis do poker. Já estamos jogando com Ás e 2 de naipe diferente para cima, já estamos jogando com 5 e 6 de naipe de mesmo naipe para cima, de rei 7 não naipados para cima, estamos jogando com todos dame 8, valete 8, 10 e 8, 9 e 8, já aumentamos muito o nosso leque, tá? Porque só tem 2 jogadores para falar depois da gente. Então daqui a gente já pode começar a jogar com jogos piores do que os dos jogadores anteriores. E depois o small blind, vamos supor que todos esses foldaram, esse cara aqui também estava com um jogo que não tava aqui, vamos supor que chegou aqui no bottom, que a gente está no bottom, e a gente tem um 6 e 2 de naipe diferente. Pô, tá aqui na tabela? Não tá, então não vamos brincar, não vamos jogar a ficha fora, vamos foldar, tá? Vamos foldar, foldamos, então tem mais esse e esse jogador. Pô, mas e agora? Só sobrou esses dois. Qual que é o leque? Que são as mãos que esse aqui pode apostar em cima desse aqui? São as mesmas mãos que o bottom, tá? São essas mesmas mãos aqui que esse aqui pode apostar em cima do Big Blind. São mais ou menos essas mesmas mãos aqui. E eu falo apostar porque o poker, esse negócio de dar limp, o que é dar limp? É só completar o blind. É uma jogada muito fraca, tá? Você está demonstrando muita fraqueza e os bons jogadores vão se privilegiar disso e vão sempre apostar em cima de vocês. Se bate o jogo de vocês, vocês não vão estar ganhando tanto de ficha que vocês poderiam estar ganhando se tivessem aumentado com mãos fortes, tá?
E se vocês estiverem dando limp com mãos fracas, está errado, porque vocês não poderiam estar jogando com mãos fracas. A longo prazo vocês vão estar desperdiçando ficha aí, tá? Não seria legal jogar de limp, tá? Às vezes, tá? Alguns caras, quando chegam, todos esses aqui foram, chegam no small blind, e esse cara aqui tem um jogo muito bom como um Ice Ice, tá? O melhor jogo do poker, um Ice Ice. Ele pode tentar até uma pescadinha, alguns fazem, outros não. Não são a minoria faz esse tipo de jogada. Ele pode dar um limp para cima desse, tá? Demonstrando fraqueza para quê? Para esse cara voltar apostando contra esse, tá? E aí você tá pegando o cara numa pescada com Ice Ice, tá? Mas normalmente isso não acontece. Então, tá aí, eu mostrei posição por posição com que apostar, tá? Não é com que jogar, e sim com que apostar, tá? Numa outra aula mais para frente, eu posso passar um range do com que jogar, com quais jogos jogar de cada posição. E o que eu passei hoje não foi isso. O que eu passei hoje foi com quais mãos sair apostando por cada posição, tá? Eu vou acabar esse vídeo aqui para ele não ficar muito grande e vou passar para um segundo vídeo, tá? Que eu vou chamar de aula 2, que vai focar um pouco nesse assunto aqui, mas é em um outro programa diferente, para a gente dar uma analisada e ficar mais fácil de vocês visualizarem isso tudo, tá?